papel de estar no Conselho do DIF, então é um prazer voltar a esse evento que sempre foi significativo para todo mundo que atua no terceiro setor, e então agradeço muito o convite para estar aqui, nessa mesa que faz parte do meu dia a dia também, né? Que é a regulação, que é a legislação. Então, quais são, né, os principais objetivos da nossa mesa hoje? É discutir quais são os desafios regulatórios. O que significa isso? Né? O quanto aqui a gente pode entender a regulação sob dois aspectos. Regulação igual a legislação, então desafios legislativos para a nossa agenda de financiamento e participação social. Mas a gente também pode olhar a regulação como um conjunto de regras. E aí as regras que são feitas entre as partes, em acordos e projetos. Então, na relação entre financiador e financiado, e como o investimento social privado, qual é o papel do investimento social privado para fomentar uma sociedade civil que seja pujante, participativa e segura, né? Porque este também é um papel da legislação. Então, a legislação ela pode atuar como um agente transformador, um agente de fomento de atividades, como a gente já viu quando aconteceu a criação da Lei Rouanet, a gente teve a possibilidade de desenvolvimento de uma área cultural no Brasil. A legislação ela pode vir como, vamos dizer, um inibidor de atividades, trazendo retrocessos, e não queria usar essa palavra porque ela é dura, mas entraves aí no desenvolvimento das atividades, e a gente vê aí no terceiro setor diversos aspectos tributários que nos impedem de seguir em frente. Eu vou subverter a ordem da apresentação aqui, vou chamar em primeiro lugar a Laís, que como eu milita no terceiro setor há muitos anos, acho que muito mais, além de sermos advogados, acho que a gente tem uma paixão pela causa, e hoje a Laís ocupa um espaço significativo como presidente da Comissão de Terceiro Setor da OAB, que tem um papel relevante aí para olhar o que a gente tem de desafios concretos na nossa situação hoje em dia, não só, acho que os desafios do financiamento, né, como o recurso chega para as organizações da sociedade civil, ou como ele deixou de chegar, e o que a gente precisa fazer para melhorar esse fluxo, principalmente do recurso público, mas para o retorno da participação social, que se perdeu nos últimos anos, assim, severamente. Laís, seja bem-vinda. A palavra para você. Alô? Super obrigada. Eu vou colocar aqui um timer. E, gente, é um super desafio falar sobre os desafios regulatórios. 8 minutos. Mas nós vamos... Então, vamos colocar aqui, porque eu não vou ter essa... Vou colocar um pouco antes de acabar os minutos para me lembrar, e aí vamos encerrando. Eu fiz um PowerPoint muito rápido aqui, gente. Bom dia. Obrigada, Flávia. Obrigada, prazer estar com vocês. Eu fiz um PowerPoint muito rápido aqui para listar esses desafios e poder inspirar um pouco a nossa conversa hoje, né? Adoraria poder abrir todos eles, mas acho que de introdução queria contar para vocês que a gente precisa se conectar com quem está fazendo advocacy nas causas. E algumas causas são mais caras para alguns tipos de organização, outras não tanto, mas todas importam. Então, talvez acho que eu estou tentando fazer essa provocação aqui porque é difícil hierarquizar. A ideia não é que uma seja maior ou melhor do que a outra, mas onde é que a gente vai colocar a nossa energia e, de alguma forma, subscrever e apoiar quem está liderando processos de advocacy em determinadas causas, né? Então, eu peguei um pouco das últimas pesquisas do GIF. Vocês sabem que o GIF teve um projeto grande de trabalhar temas regulatórios.
referente às organizações da sociedade civil. Eu tive a oportunidade depois de revisitar esse material, escrevi um artigo dialogando com as propostas de TCMD que foram colocadas à época nessa publicação, com a Fundação Getúlio Vargas. E eu acho que, assim, de tudo, o resumo das questões de TCMD, a gente precisa muito pensar no nosso modelo ideal e buscar isso com diferentes estratégias, desde conversas para incidir isso de maneira nacional, onde há possibilidades, agora a gente tem a reforma tributária, como também o advocacy em cada estado e município. Imagino que, minimamente, a gente quer isentar todas as organizações da sociedade civil sem certificação prévia e com autodeclaração anual, que é o modelo hoje mais avançado, que é o do estado do Rio de Janeiro. Enfim, não vou entrar em todas, mas acho que só para pautar que ITCMD é um tema importante e a gente tem a oportunidade de lidar com isso agora. Incentivos fiscais, acho que a gente tem vários. Eu queria chamar a atenção que muita gente fala, a gente precisa ampliar incentivos para a área ambiental, para a área de direitos humanos, a gente não tem incentivo nessas áreas. Não é verdade, a gente tem incentivo, porque o Mirovski ampliou o incentivo para todas as organizações e esse incentivo serve para todas as áreas descritas no rol ali da Lei 9790. A questão ele não é a destinação do imposto devido no final do cálculo, ele é realmente uma doação incentivada, onde parte a empresa doa e parte é o incentivo de renúncia. Esse incentivo só existe para a pessoa jurídica. O esforço da Agenda Mirovski foi de ampliar para todas as organizações e desvincular da certificação, mas ele não existe para a pessoa física. Esse é um grande advocacy para a gente conseguir ter mais doação individual e aumentar, inclusive, a legitimidade do campo. E aí tem várias questões de incentivo fiscal, mas não vou conseguir entrar em todas. Chama atenção também para as questões da doação vinculada. Tem projeto de lei em andamento no Congresso para resolver a doação vinculada para criança e adolescente, não está resolvendo para a pessoa idosa, e começa com a advocacy desse novo governo para a gente ter o mesmo incentivo para os direitos das pessoas com deficiência. Então, quem quiser se conectar a essa agenda também acho importante. Fundos patrimoniais, foi uma luta muito grande do IDES, do GIF, para conseguir aprovar a nova lei, e agora a gente tem aí aperfeiçoamentos tributários que estão sendo discutidos. No Mirovski, estou muito feliz de ter o Igor aqui, que vai contar que essa agenda está sendo retomada, foi criada uma diretoria, eu vou deixar essa conversa para ele falar. Mas acho que dos destaques, a gente tem aí uma implementação que volta a ser mais positiva nesse novo governo, com uma indução melhor de materiais, de conhecimento, e o mapa das organizações de sociedade civil também vai ter mais injeção de ânimo, que significa recursos humanos e financeiros para que ele possa gerar mais análises. Tem muitas pesquisas interessantes saindo e acho que parcerizar com o mapa é super bacana. Fernando aqui, novo executivo da BCR, está aí liderando os temas de advocacy da BCR, que são muitos voltados para o sistema financeiro. A já vista que a organização é uma organização de captação de recursos, então fica aí o debate sobre o engajamento das organizações nas questões que são referentes ao sistema financeiro, seja da coalizão pelo GAFI, tem o projeto de criação do Banco Bancário da Doação, entre outros, são as grandes pautas de advocacy. Obrigada. Eu botei 2 minutos antes de acabar para começar encerrando, porque eu sabia que ia ser um desafio. Agenda internacional, gente, tem coisa interessante por aí também. Foi feito um processo grande na América Latina de construção de princípios de liberdade de associação, super bacanas. 12 princípios de liberdade de associação foram construídos, um processo participativo de escuta de diversos fóruns na América Latina, liderado muito pela XML, o Eduardo Sassi, que é um dos meus sócios, ajudou nessa construção. E agora foi aprovado no comitê jurídico que encomendou esses princípios. Então, a próxima sessão da OEA vai apreciar, e acho que vai ser uma coisa muito interessante a gente ter esses princípios aí num curto espaço de tempo, especialmente pensando nos países que estão sofrendo aí uma série de coisas como a Nicarágua, como outros países onde tem muita dificuldade de criar organização, tem autoritarismo para fechar a organização e não tem tanta proteção quanto a gente tem aqui no Brasil.
Existe na ONU uma relatoria de liberdade de associação, na OCDE, o espaço de falar de espaço cívico, então tem uma advocacia internacional aí também, para quem quiser se interessar, eu acho bastante importante trazer isso para cá também. E por fim, já está terminando a minha listinha, eu queria chamar a atenção até para essa outra perspectiva, as organizações podem fazer autorregulação, né? Acho que os programas de compliance são processos super interessantes de autorregular suas regras de ética e transparência, sobre a perspectiva da lei anticorrupção, mas também sobre a perspectiva dos direitos humanos. E a gente tem também a Lei Geral de Proteção de Dados, que dá essa mesma oportunidade. A gente tem feito muitos programas com essa característica, com essa perspectiva de pensar essa customização de quais regras importam, trazendo aí, além do que a principiologia da lei tem. A gente está fazendo um debate na Comissão de Direito do Terceiro Setor, entre várias coisas, sobre remuneração de dirigentes. Foi um ganho muito positivo da Agenda Mirowski autorizar a remuneração de dirigentes, mas para autorizar a gente teve que fazer algumas concessões para passar a tese entre limites e condições que a Fazenda impôs na época. Então a gente tem uma série de limites e condições e fica um pouco confuso muitas vezes e a gente tem um desejo, um interesse de simplificar e melhorar essa legislação. A questão dos negócios de impacto, startups, dos vínculos com empresas também merece atenção. E, por fim, todos os debates de empresas e direitos humanos e agendas e etc. A grande prioridade, na minha visão, é o que está sendo dito aqui no Congresso, dito e redito, é o fortalecimento das organizações da sociedade civil e o investimento privado para fins públicos, apoiando o campo e as políticas públicas. Obrigada. A nossa mesa aqui é bem diversa, né? Eu chamo a Taíde agora, que está muito no campo da sociedade civil, está muito no campo do advocacy, produzindo conhecimento para todo mundo. Então, passo a palavra para você, Taíde. Obrigada. Obrigado. Bom dia. É um prazer enorme. Obrigado. É pular. Falar depois dela ainda é feito piso, mas vamos lá. Eu queria dizer que eu também, além de diretor do IBARES, eu sou membro da diretoria executiva da Gloriosa BONG, Associação Brasileira de ONGs, e alguns companheiros aqui na plateia. E eu queria pegar 2 pontos que ela tocou rapidamente para a gente poder aprofundar um pouco mais a nossa experiência do IBARES. Um é esse ponto da autorregulação, né? Que nós somos uma das ONGs que está fazendo compliance LGBT com a assessoria da empresa da Laís. E tem sido um processo muito rico porque começar pelo termo, né? A gente já fica irritado, né? Você compõe, não quer, já fez isso. Mas o IBARES tinha uma experiência muito antiga e muito bem sucedida de fazer um documento chamado Balanço Social, que era uma espécie de prestação de contas da forma que o estrutura do IBARES funcionar. Na verdade, era um projeto que tinha começado, que o IBARES tinha sugerido para empresas fazerem, e muitas empresas fizeram balanço social, e a gente fez um modelo adaptado para as organizações da sociedade civil, que o IBARES fez durante muitos anos. E aí agora a gente, no processo de discutir o compliance, que a gente está chamando de política de integridade, a gente não consegue falar essa palavra, então a gente está chamando de políticas de integridade, a gente está revendo o nosso balanço social para voltar a publicá-lo, né? Então, se hoje o IBARES é uma organização da sociedade civil reconhecida, estabelecida, que tem 2 negros na direção, não foi à toa, né? Além da trajetória do movimento negro de fazer essa demanda constante, a gente também tinha uma prática interna de todo ano fazer a listinha e dizer quantos negros tem na direção. Nenhum. Vamos fazer o quê? Ano que vem, quantos negros tem na direção? Nenhum. Ou seja, ano após ano ia ficando mais evidente que a gente tinha um problema que a gente precisava tratar dele. Agora, o desafio é a gente fazer isso coletivamente, né? As organizações pegarem essa agenda da autorregulação para si, né? Escolherem o que é importante, que é o que a gente está fazendo no IBARES. A gente está revendo cada parágrafo que tem sido sugerido para a gente dizer, não, mas para nós é importante falar disso aqui, para nós é importante falar desta questão aqui. Essa que pode acontecer, corrupção, isso não é a nossa agenda. Essa outra agenda aqui para nós é mais importante, né? Como é que a gente faz internamente, como é que a gente se trata internamente nas organizações que a gente sabe que, apesar de serem de defesa de direito, cometem violações de direito internamente em relação às mulheres, em relação às pessoas LGBT, em relação à população trans,
né, em relação a deficientes, né, como é que a gente faz para que as nossas organizações adiram às leis e aos princípios éticos que a gente defende para a sociedade. Né? Isso é um desafio. E essa autorregulação é uma possibilidade de um exercício para a gente olhar para a individual. Para a gente pedir que a sociedade faça isso, a gente precisa mostrar que a gente faz também. Né? Além da autorregulação, o exercício de fazer o compliance está sendo interessante porque no nosso modo de funcionar hoje, né, tem uma característica no IBAC, por exemplo, que nós temos de outras organizações também, em parte por conta da situação das organizações da sociedade civil. Durante muitos anos o IBAC foi secretaria de redes. Acho que todo mundo entende quando eu falo isso. A gente faz uma rede, escolhe uma organização para ser secretaria, tem uma relação orgânica. A gente não faz mais isso. Nós somos agentes fiscais. Ou seja, a rede tem uma secretaria autônoma e nós recebemos o projeto e prestamos conta para a agência financeira. Nós somos agentes fiscais de 3 redes. E aí uma delas ligou e falou assim, vocês têm compliance? Temos. A rede que a gente apoia com vocês tem que ter também. Aí pegou o telefone e digo, fulano, vocês têm que fazer compliance e LGPD também. Aí eu pensei, você tem uma organização. Não sabemos como fazer, mas vamos fazer. Vamos sentar e vamos elaborar uma forma de fazer um compliance coletivo para a rede e LGPD, porque é importante que tenha. É importante que esses desafios sejam encarados por coletivos. Né? E quem sabe não pode vir daí também se adaptar para outras. Uma outra rede veio e ligou e disse, olha, conseguimos um financiamento e bate da fiscal. Uma vez a gente queria que fosse de novo, mas eles estão pedindo uma certificação dos Estados Unidos, que é chamada de biosource e tal, e eles indicaram um impasse. Tá bom, vamos apoiar. A gente apoia, né? Faz parte do nosso trabalho apoiar, mas a minha conversa foi, vocês não querem tirar, não? Porque, embora você seja uma organização pequena, não é tão difícil, é uma certificação que não é das mais fáceis. Né? Agora, nesse momento, a gente não pode. Bom, então vamos colocar na agenda. Como é que a gente faz para mais organizações do nosso campo terem a certificação que exige para financiador tal, terem lá o campo da ONU, terem não sei o que lá, porque não dá para poucas organizações chegarem nesse patamar e a grande massa de organizações não conseguir fazer isso. A gente entende que esse trabalho é importante de apoiar, de estimular, de coisa, mas também a gente precisa ajudar que elas se capacitem para chegar nesse nível, né, que eu não gosto de dizer que é um nível de excelência ou de qualidade, né, um tipo de linguagem que não funciona para a gente. Mas que eu entendo que são oportunidades que as organizações devem ter. Elas devem ter acesso também a esse tipo de coisa. E isso passa por conversar com os próprios financiadores. Então, exatamente. Quando eles ligam para a gente para dizerem que querem que a gente faça isso, então vamos sentar. Olha só. Para além dos custos, tem uma responsabilidade que precisa ser compartilhada de fortalecer o desenvolvimento institucional dessa rede, desse conjunto. Não é só o IBASE que vai ficar, o IBASE mais algumas outras que vão ficar fazendo esse papel o tempo todo. Isso precisa ser um projeto de melhoria de desenvolvimento institucional para o campo. Ou porque senão a gente vai ter sempre organizações mais fortes, mais frágeis, e tal, e a gente tem que sair desse buraco, sair desse lugar. E por último, acho que a gente está acabando, eu queria falar de uma dimensão. Eu queria falar de uma dimensão que eu acho bem importante, para além da regulação, que é essa de como a gente se relaciona com a sociedade, como a gente se apresenta. Eu acho, tendo a achar que assim, a gente já chegou num estágio, num nível, especialmente depois de 4 anos de Bolsonaro, que não dá para a gente chegar no Congresso Nacional e ver um deputado lá não sei de onde, entendeu? E dizer assim, você já quer dinheiro da onde? Quanto? Ah, mas isso é legal? Eu falei, isso tá sai fora, entendeu? Passa pelo Banco Central, passa pelo imposto de renda, passa pelo não sei o quê, a gente faz auditoria todo ano. Se você não conhece, você tem problema. Não é nosso. Não é um problema do campo. O campo não é desregulado. O campo não é liberado. Né? Então, assim, existem organizações ruins? Existem. Como existem empresas ruins, como existem universidades ruins, como existem governos ruins, mas ninguém dinamita todas as universidades, todas as empresas, todos os governos. Então, por que vai falar que todas as ONGs são problemáticas? Não, não são. A maioria não é. Né? Então, a gente tem que ter uma conversa, que eu acho que o Carlos, que o Laís falou, de uma estratégia de advocacy. Eu já nem quero usar mais a palavra sensibilidade, porque eu acho que tem que chegar com o pé na porta. Porque não é mais para sensibilidade. Se você é deputado federal,
Se você quer se meter nessa coisa, você vai estudar para se meter. E venha fazer suas críticas, eu gosto muito de falar. Você é de direita, você é contra, ótimo, diga isso. Mas não diga que a gente é corrupto, é ladrão, é preguiçoso, não faz. Não é essa a discussão. Você não gosta, você discorda ideologicamente. Então a gente vai para a pista e discute. Agora, detonar, porque acho que não faz sentido mais. E eu acho que a gente não devia mais ter esse tipo de conversa. Né? A gente devia dizer, olha, é legítimo, é democrático, né? Vários países do mundo têm sociedade civil fortes, funcionam com regras claras de relação entre Estado e sociedade, entre governo e organizações, e dá certo. E o Brasil está caminhando para isso, apesar de todos os problemas. Então, não venha atrasar o nosso tratado, o nosso desenvolvimento, uma conversa absurda de coisas que não acontecem no dia a dia da maioria das organizações. Então, eu acho que a gente de volta, senão ela precisa ser mais de impacto. E eu acho que é uma grande oportunidade para a gente reunir esse conjunto de organizações que não é homogêneo, a gente sabe que não é homogêneo, né? Entre as organizações de defesa de direito, as organizações de base comunitária, os fundos, os governos progressistas, a comunidade do Chifre, do Ethos. A gente tem a oportunidade de ter alianças para fazer essa conversa, para criar e beneficiar uma sociedade civil que existe e que é de direito existir. Muito obrigada. Eu acho que eu vou guardar esse final da sua fala para a nossa segunda rodada, que a gente vai falar do papel do investimento social privado para isso, que eu acho que tem tudo a ver, né? O financiamento para a gente conseguir chegar nesse lugar. E aí eu passo a palavra agora para a Aline. A Aline é assim, brilhante, advogada, né, atuante no terceiro setor, fez mestrado em Direitos Humanos nos Estados Unidos, é assim, tem doutorado pela USP aqui no Brasil, ela é sensacional de estar à frente, né, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. E eu queria ter um olhar, Aline, que é um olhar diferente do olhar que a Laís apresentou agora, como advogada que atua no campo, e o olhar do Ataíde, que está no lugar das organizações. Você está, de alguma forma, no fundo, criando esse espaço para que organizações de defesa de direitos humanos se fortaleçam. Então, por favor. Bom, gente. Bom dia, bom fazer mesa com a amiga, né? Essa elogiada, você viu, né? Oi? A gente já começa elogiada, é sempre bom, uma sexta-feira, né? Começar assim. Mas eu queria contar uma coisa, que todo mundo que já me viu em mesa falar, sabe que eu falo isso, e eu acho importante dizer isso nesse espaço, vai que está gravado, né? Eu fui cotista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu sempre gosto de contar isso, antes dos títulos, para as pessoas que perguntam onde estão os cotistas, onde estão os estudantes de ações afirmativas. Estamos vivos, graças a Deus, e disputando espaços aí, na política, no terceiro setor, no investimento social privado, na filantropia. Hoje eu tenho a honra de fazer parte do Fundo Brasil de Direitos Humanos. O Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma organização, né, de filantropia e justiça social, que faz grant-making basicamente para organizações de base e movimentos sociais do Brasil. A gente tem uma história um pouco diferente porque a gente faz apoio para organizações e coletivos também sem CNPJ, então sem um cadastro nacional de pessoa jurídica. Então a gente tem um tipo de flexibilização para essas organizações um pouquinho diferente de algumas organizações, mas eu queria também marcar que o Fundo Brasil hoje é liderado por 3 mulheres, né? Ana Valéria Araújo, que é superintendente do Fundo Brasil, eu mesma, aqui, sou superintendente adjunto do Fundo Brasil, esse cargo esquisito. Quando eu falei para o meu pai que eu ia ser superintendente adjunto, meu pai falou, mas faz o quê? E aí eu falei, é da gestão da organização, então você consegue decidir alguma coisa, você vai mandar alguma coisa? É da gestão da diretoria. Ah, tá, entendi. E de vez em quando o pessoal pergunta, é por isso que eu prefiro falar que eu sou da gestão, porque tá nesse cargo, né? Superintendente adjunto, e a gente tem a gerente geral, né, que é a Gislene Niceto, que é uma mulher negra,
Hoje nós temos 2 mulheres negras na gestão do Fundo Brasil, uma mulher branca. O Fundo Brasil é formado por 70% de mulheres, 50% de pessoas negras. A gente tem algumas pessoas aqui que eu vou saudar, Raquel Oli, Amanda e Dai, que estão aqui da nossa equipe, Rafael, que é aqui atrás. Então, acho que é importante dizer também que a gente é formado por uma equipe de ativistas, né, homens e mulheres comprometidos com os direitos humanos, o que faz com que a gente consiga ter essa visão. E aí, só para retomar por que eu estava contando que eu sou cotista, porque além de ter sido cotista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2003, na segunda turma, quando a gente estava sendo atacado muito ferozmente, inclusive por algumas pessoas que fazem parte desse congresso hoje, eu fui formada por movimento social. E eu acho que é muito importante dizer que o que faz hoje eu poder sentar nessa cadeira é um incentivo a organizações de base. Né? Então, eu fui formada no Rio de Janeiro pela Educar, por Crioula, né, por Coisa de Mulher, que hoje tem a Casa das Pretas, então por uma série de organizações de movimentos sociais negros, né, movimentos sociais feministas que apostaram nessa formação de uma menina que é de Realengo, um lugar maravilhoso na Zona Oeste do Rio de Janeiro, embora tenha tido uma família preta que apostou na minha educação, algumas coisas só puderam ser realidade para mim a partir dessa participação com o movimento social. Então, eu estou gastando meu tempo para contar isso, mas eu acho importante, porque senão a gente vai ficando invisibilizado aí, em especial no congresso que fala sobre desigualdade, né? Que trajetórias é que permitem que a gente esteja sentado aqui? Que fortalecimento permite que, de fato, a gente desafie estruturas de desigualdade? Então, ações afirmativas, a gente já falou ontem, a Aniela já falou, investimento em movimento social. E aí vou entrar no tema, gente, eu já me perdi aqui com Rainer, a pessoa selecionou, mas tudo bem. E o que eu queria dizer era o seguinte, sobre o desafio regulatório. Então, a Laís e a Thaís já colocaram algumas coisas. Eu acho que a gente tem um desafio hoje, dos desafios mesmo da regulação do que é o imposto no Brasil. Né? Então, você pensar sobre TCMD, pensar sobre como é que você financia as organizações de base, mas tem também essa necessidade de um olhar da filantropia, pensando em investimento social privado, para essas organizações, em especial organizações de base, está subindo cada vez mais a régua regulatória para as organizações atuais. Então a gente viu aí, faz compliance, faz LGPD, vai falar com o financiador internacional, o cara vai falar de um negócio da Europa que pede agora uma política de salvaguarda. Aí depois você vai lá e faz um negócio nos Estados Unidos, alguém fala que tem que ir para Paris, tem que fazer outro ponto. Isso é uma impossibilidade, vai impossibilitando a movimentação das organizações de base dos movimentos sociais e vai aumentando cada vez mais o custo entre organizações aptas a receber financiamento e entre organizações que vão estar o tempo todo ali passando um PIS, né, que a gente também passa PIS, né, que a gente é de justiça social, um fundo independente, mas com mais condições, porque é isso, a gente precisa fazer um compliance, aí a gente precisa fazer regra de TCMD, como um fundo independente, por exemplo, cada estado tem uma regra de TCMD. Aí a gente apoia uma organização, a gente tem que falar, no Rio de Janeiro você pode fazer isso. Goiás você tem que fazer outra coisa. Em Brasília você tem que fazer outra coisa. Isso vai trazendo riscos de criminalização, inclusive, das organizações, quando a organização tem CNPJ, como a gente vai fazer parceria fiscal, dá um poder também para as organizações que têm parceria fiscal, muitas vezes de ingerência nos movimentos sociais. Então, tem uma série de delicadezas aí a partir desse campo regulatório. Por exemplo, outro dia, e aí eu vou deixar para o Igor, mas estava conversando com o governo para fazer um edital, e o governo falava, não, mas agora a gente tem um mirote, que vai dar tudo certo. Eu falei, gente, assim, os coletivos não conseguem cumprir todas as exigências de elas são muito altas. Então, eu acho que a gente tem um grupo aí de organizações de investimento social privado e os fundos independentes, aí eu vou falar do meu campo, né, Fundo Brasil de Direitos Humanos, mais Fundo Elas, Fundo Baobá, uma série de organizações, Fundo Casa, que estão cuidando aí dessa gestão, Casa Fluminense, RICS, tem um monte de uma galera aí que está fazendo isso, é de propiciar, primeiro, um financiamento flexível para as organizações de base, para que elas tenham pelo menos uma condição de cumprir
esses desafios regulatórios porque as pessoas querem ver projetos, as pessoas querem KPI, as pessoas querem indicadores, né? Eu quero números. E aí fica pedindo para as organizações fazerem projeto, colocando as organizações de sociedade do cansaço. Produz. Eu quero número, eu quero projeto, eu quero saber seu impacto. Não garantem salário para as pessoas. Não garantem. Não garantem salário, não pagam administrativo financeiro. Acho normal chegar num projeto pagando R$2.000 para a liderança da organização e a organização impactou 200 pessoas. Gente, eu acho que a gente precisa parar para olhar e, para além do, assim, o que a gente tem hoje de base, né, de legislação, pode melhorar muito, mas a realidade é essa. Eu acho que é a possibilidade da gente fazer um financiamento para essas organizações, para que elas consigam, eu vou terminar, eu só senti o olhar aqui, o tempo que acabou, para elas conseguirem avançar nesse marco regulatório, se protegerem juridicamente, nesse sentido, e para que elas consigam ter um respiro de estrutura. Isso é até uma questão de humanidade mesmo, de direitos humanos, assim, que elas tenham um respiro de estrutura para elas conseguirem lidar com o que a gente já tem hoje de exigência legislativa, que não é pouco. E financiadores também que tenham paciência até que as organizações cheguem a esse lugar. Porque, enfim, você vai acompanhar o projeto, então recurso flexível, formação também para essas organizações, apoio de organizações jurídicas para a gente conseguir um mínimo de segurança jurídica. Mas paro por aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, e por último, o Igor, super importante quanto todos os outros, vai falar do nosso olhar do governo, do financiamento público, da participação da sociedade civil nos espaços públicos. O Igor tem um desafio enorme agora, né? Ele assumiu a diretoria de parcerias na Secretaria-Geral do Governo Secretaria-Geral da Presidência da República, desculpa. E um órgão que foi muito ativo até 4 anos atrás e se desfez. Então o Igor tem um desafio aí nos próximos anos de fazer 40 anos em 4. Eu passo a palavra para você, Igor, para contar para a gente como é que, né, você vai conseguir desatar esse nó a partir do lugar que você está. A participação de todos e todas vocês. Resposta. Mas bom dia a todas, todos e todos também. Também gostaria de agradecer ao GIF e ao Cássio pelo convite. Esse é o primeiro evento formal que eu estou representando a diretoria aqui, então, e o GIF possibilitando esse espaço, então, para a gente ter aqui a presença do governo federal, para trazer então já as nossas mudanças, o que a gente espera para esse novo período também. E aí, no tema da mesa, o que eu pensei em trazer para vocês era primeiro a gente fazer um resgate também de como que essa pauta, como que essa diretoria ela chega, o que a gente tem hoje, o que foi feito, e até para a gente poder entender os desafios e o que vem pela frente também. Então, essa foi uma agenda que eu acredito que todas aqui tenham acompanhado, que foi priorizada no governo da presidenta Dilma, muito pelo excelente trabalho que foi feito pela Laís, com outras pessoas da equipe que estão aqui também. E eu até falava com a Laís ontem que cada dia que passa, eu estou lá tem um mês, eu vejo assim, gente, o que vocês fizeram foi assim, uma coisa de louco, porque realmente em 5 anos, foi 50 anos em 5, porque foi muita coisa. E tomando a dimensão e do impacto também que foi a importância de ter essa priorização pelo governo federal. E aí a gente espera poder estar à altura do que foi feito também. E aí, então, a gente teve essa priorização em 2016. Então, a gente teve o impeachment da presidenta Dilma e o último ato, então, que nós tivemos foi o decreto 8726, que regulamentou a Lei 13.019. E aí, então, a gente, com já os 2 governos seguintes, a gente tem uma perda do protagonismo do governo federal enquanto articulador, coordenador dessa agenda. E aí, principalmente nessa relação com os estados, com os municípios, a gente entendendo que essa implementação ela passou a se efetivar a partir de 2016, 2017, só que a gente não tinha colocando já os desafios, esse protagonismo, esse ator que deveria ter sido o governo federal na articulação dessa agenda. Então, o primeiro desafio que eu coloco
é a não priorização pelo governo nos últimos 6 anos. E o que isso traz ao final? Então, o governo ele não conseguiu fazer essa coordenação e a gente começou, então, a ter a implementação a nível dos municípios, dos estados, cada um a sua própria regulamentação, sem um acompanhamento. E aí a gente chega em decretos que são contrários ao próprio decreto federal. A gente não sabe nem a qualidade que a gente tem desses decretos de uma maneira geral. Isso não foi incentivado, como deveria ter sido pelo governo federal. E aí a gente chega, então, ao longo desses últimos anos, no crescente desse ambiente de criminalização das organizações, então, que aí até dificultando a própria iniciativa de fortalecimento das organizações, das parcerias também. E aí a retomada, então, como um desafio. Então, a gente tem a eleição do presidente Lula, uma eleição que foi muito acirrada, todos e todas acompanharam, mas aí a gente tem essa vitória que representa justamente o retorno da voz, da representatividade, da sociedade para dentro do governo, para dentro, a possibilidade de a gente ter articulação novamente e a sociedade participando dos processos de políticas públicas, de todo o ciclo. E aí, então, já no governo de transição, então, essa foi uma pauta que foi bastante levantada, e aí também no grupo de transição, com a participação de Laís também, estava lá, figurinha carimbada, mas também com a plataforma para o novo marco regulatório, que está aqui representado pela BONG, pelo GIF também, de trazendo e pautando que essa agenda deveria novamente ser prioritária para o governo. Então, se é o governo que vai falar sobre o fortalecimento da sociedade civil, não tem como a gente dizer isso sem ter esse locus institucional para poder tratar das parcerias, efetivamente, entre o Estado e entre a administração pública e a sociedade, e a forma que essas parcerias são implementadas. E aí a gente tem, então, a institucionalização com a diretoria de parcerias com a sociedade civil, então a retomada com esse locus institucional mesmo, para a gente ter a articulação dessa agenda, e também essa busca da retomada do protagonismo do governo federal. E aí agora eu acho importante, como a gente tem 3 meses de governo, então a gente tem uma nova secretaria que está aberta ao diálogo, poder apresentar. E aí nesse último mês, até algumas organizações que estão aqui, já tive a oportunidade de ter reunião, o primeiro ponto que me pergunta é, o que cada um está fazendo? Então assim, o que está acontecendo nessa agenda? E a secretaria, então, nesse novo desenho, ela coordena as relações políticas do governo com diferentes segmentos da sociedade civil, e aí coordenando, então, política e sistema de participação social, vou falar mais um pouco do sistema, e aí articula, então, mecanismos e as instâncias de diálogo e atuação conjunta entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. E aí na nossa estrutura, então, o nosso ministro é o Márcio Macedo, de Sergipe, a gente tem, então, a Secretaria Executiva, que é a Maria Fernanda, e a Secretaria Adjunta, que é a Tânia Oliveira, e a Tânia é quem está à frente do sistema de participação social, que é um sistema, então, que já dialoga diretamente com os objetivos que o presidente Lula traz, que é de construção, de reconstrução, de transformação também, mas isso só vai ser feito com a sociedade civil. E aí, nesse ponto, eu acho que é importante também da gente destacar que não é só reconstrução, não é só fazer mais do mesmo que já foi feito antes, mas a gente tem que transformar, a gente tem que inovar, torna esse desafio muito maior e muito mais complexo também, considerando de onde a gente está saindo. E aí, então, esse sistema de participação, ele vem nessa perspectiva de que a participação social ela não é só função da Secretaria-Geral. Ela é uma função do governo federal como um todo. E para isso, então, foi criado o sistema, e aí cada um dos ministérios tem um assessor de participação social e diversidade, que é essa ideia de tentar criar uma metodologia, criar um ambiente integrado entre todos os ministérios para que a gente possa também tratar das questões relacionadas à participação. Se eu não me engano, é a defesa e tem mais um ministério que não tem o assessor de participação. E aí, na secretaria, a gente tem também 4 secretarias nacionais. A da Juventude, que retorna para a ONU de Direitos Humanos, retorna para a Secretaria-Geral, com uma agenda transversal também. A de Relações Políticos Sociais, que é quem faz a precursoria das ações do presidente, das viagens, então que pode ir variantes para poder receber todas as demandas dos movimentos que estão interessados em poder entregar suas demandas ao presidente. A gente tem a Secretaria de Participação Social, então que é essa que vai fazer a coordenação das conferências. Ontem na mesa com a ministra Aniele foi falado também da questão da conferência
Conferência Coordenadora de Juventude, mas também pensar as próprias consultas públicas, então as formas da gente também ter, de uma maneira sistematizada, a participação, como a participação digital também, e aí tem uma diretoria sobre a educação popular, então como que a gente também garante essa participação social, mais uma perspectiva da educação popular também. E aí, por último, a gente tem, quero deixar a minha por último, a diretoria de diálogos sociais e articulação de políticas públicas, que é justamente essa diretoria, essa secretaria, está fazendo essa articulação direta com as organizações, com os movimentos, para receber as demandas e trazer isso para dentro da estrutura dos ministérios. Então, hoje, até conversando com um outro companheiro que está em uma outra palestra agora, e falava que queria esse apoio para poder fazer essa interlocução, e a gente está lá justamente para fazer essa intermediação também. Então, a gente tem a diretoria de diálogos sociais, que é quando a gente vai ter um conflito, já está no tempo? Está quase. Então, quando tem questão de conflitos, para colocar para fazer esse poder de a gente chegar em alguns consensos e para fazer essa intermediação com o governo e a sociedade, a articulação de políticas públicas, quando a gente tem, então, inovações, experiências inovadoras que poderiam ser convertidas em políticas públicas a nível nacional, e a diretoria de parcerias com a sociedade civil. E aí, então, seria realmente esse locus institucional para a gente pensar no fortalecimento das organizações, na implementação da 13019, com o apoio, com o diálogo com os municípios, com os estados também. Então, coordenar essa política de fomento, de colaboração, de cooperação, pensando na democratização dos acessos aos recursos públicos, mas também tem a questão do processo de manifestação, de interesse social. E aí vem, então, aqui que eu acho que dialoga muito com os objetivos aqui do Congresso, esse diálogo, então, permanente, isso é uma questão inovadora com o campo da filantropia, do investimento social privado, para a gente poder pensar, então, de uma maneira mais ampla e efetiva, a destinação dos recursos privados para os fins públicos, mas também, então, ações de promoção de cultura de doação, fortalecendo os mecanismos também de incentivos fiscais, e também produção do conhecimento, então, fortalecimento do mapa das organizações, que está desatualizado desde 2021, não teve uma priorização. Então, a gente tem esse desafio de fortalecer e potencializar as capacidades que o mapa tem também e o suporte ao Confom. O último slide que eu paro por aqui. E aí, só para também trazer os órgãos colegiados que estão com a gente, que nesse sistema de participação social foi criado também, então, para além do sistema, o Conselho de Participação Social, que faz essa interação direta, então, das organizações com o presidente da República, ele quem preside o Conselho. O Conjuve, a gente tem a Conceia, que está com a gente também, porque já está instalado. A Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ainda está em articulação. O Conselho de Fomento e Colaboração, com foco, que ainda vou falar um pouco mais dele também. E a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, são 6 colegiados que nós temos. E isso aqui eu paro para agora, então. E aí, assim, essas atribuições que a gente tem, justamente para poder viabilizar o contato, o diálogo com as organizações de uma maneira geral. Então, para isso tudo que acontecer, a gente precisa ter essa interação, precisa ter esse acionamento da própria diretoria para a gente conseguir também ir efetivando cada um daqueles pontos para dentro do governo. Obrigado. Muito obrigada, Henrique. Eu acho que para essa segunda rodada aqui ainda da mesa, antes de abrir para as perguntas, eu queria pegar highlights da fala de cada um de vocês para a gente falar um pouquinho, né, do papel do investimento social privado em cada um desses aspectos. Então, a Laís colocou diversos desafios regulatórios que a gente tem pela frente, descendentes, incentivos fiscais, fundos patrimoniais, lá no ponto, né? É desesperador quando a gente olha, fala, a gente não vai conseguir vender, a gente não vai conseguir vencer, mas vai. Mas você colocou uma coisa que é muito importante, que é a conexão com as voltas. E eu acho que o investimento social privado, diante de tudo que foi falado ao longo desses últimos dias aqui no Congresso, tem um papel relevante, né, no fomento de ações de advocacy que sejam transformadoras. Não sei se você concorda com isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né, de recursos, ou seja, de um financiamento que gere, né, um advocacy que seja seguro, que tenha consciência e que tenha um papel relevante de transformação. Perfeito, Flávia.
Eu acho que é bem por aí. Quando a gente está falando de fomento ao desenvolvimento institucional, a gente está falando de tudo que a gente trouxe na mesa em relação à autorregulação, a pagamento de equipe de trabalho decente, com recursos e etc. Né? Mas, por outro lado, para fazer essas ações de participação, seja liderar um processo de advocacy, seja fazer parte de um processo de advocacy, custa. Né? Custa quando você lidera a preparação da estratégia, os estudos que você precisa encomendar para subsidiar, para que você decente o suficiente, impactar de fato de forma assertiva. Por outro lado, mesmo quem não está liderando, que é o convite que a gente está fazendo aqui, que se conecte com quem está liderando, também custa participar das reuniões, acompanhar os debates, buscar se informar, entender. Então, é fundamental que a gente tenha recursos e que o investimento social privado olhe para isso como parte de um processo, sim, de desenvolvimento institucional do campo, né? E aí eu queria só chamar a atenção para uma última coisa, que eu acho que uma outra perspectiva a gente tem uma lista de desafios regulatórios, mas eu queria trazer uma dimensão de que a gente fala de outro patamar, né? A gente está falando de um monte de coisa que a gente quer aperfeiçoar. A gente quer melhorar a regra da remuneração de dirigente, mas não é mais proibido, né? Não, a gente quer abrir também um incentivo fiscal para a pessoa física, mas aquele que a gente queria que fosse para todo mundo já é para todo mundo de pessoa jurídica. Não, a gente queria o ITCMD ideal. Hoje a gente tem um estado que tem a lei que a gente acha que é a melhor, né? E vários estados já começam a ter mais processos de isenção do que tinha antes. Então eu queria só dar essa dimensão para não ficar essa sensação de que esse conjunto da obra é impossível. Na verdade, esse conjunto da obra é estratégico para a gente pensar onde se conectar e para reforçar de que todas essas ações são relevantes e são importantes e que quanto mais a gente conseguir apoiar elas no individual e no coletivo, é legal. E por isso, não tem desculpa para não fazer também, por outro lado, né? Se pensar enquanto empresa, não é que, enfim, a gente fala assim, falta vontade política, talvez é isso. Se não faz, é porque falta vontade empresarial também de fazer. Porque, assim, tem todas as condições para fazer, a legislação não está lacunosa, duvidosa ou faltante, ausente para que a gente possa, de fato, verter recursos para o investimento social privado e tem muitas experiências positivas. A gente fala de outro lugar, agora em 2023, do que a gente falava antes. Então, queria trazer essa perspectiva de provocação também. Obrigada. Eu acho que a gente tem mais coisa para fazer pergunta depois. Bom, Tati, eu acho que do que você falou, duas coisas me chamaram muito a atenção. A questão da autorregulação conecta muito com o tema geral da mesa. E o desafio institucional das organizações para cumprirem os princípios éticos e de respeito a direitos humanos, que a gente sabe que quem não está fortalecido institucionalmente, não está maduro institucionalmente, não consegue chegar lá. E muitas vezes essas organizações que não conseguem chegar lá também não conseguem recursos, né, de novo a linha do financiamento, para chegar lá. Né? Como trabalhar isso? Acho que tem uma relação muito, muito desigual, muitas das vezes, entre financiadores e financiados. A gente tem aí uma provocação ao longo do Congresso em relação a isso. O que vocês estão pensando em como mexer nisso, quanto a ONG também, que está ali super conectada com essas organizações de base? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e usar o mecanismo, né, de autorregulação como algo que também ajuda a você diminuir os custos e fortalecer essas organizações para que elas consigam finalmente chegar num nível mínimo de maturidade institucional. Eu acho que são dois desafios. Um, que é a gente respeitar as formas como a sociedade se organiza para lidar com esses problemas, né? Então, não dá para impor roteiro, né? Não tem roteiro que a ONG
tem modelos de movimento social perfeito. Então, ter essa abertura para olhar para as formas como a sociedade se organiza. E, a partir daí, elaborar, junto com esses segmentos, as regras que fazem mais sentido para eles e que eles podem defender, porque para nós uma questão fundamental é a autonomia. A autonomia dos movimentos, a autonomia das organizações. Então, é fundamental que se criem formas de autorregulação que as pessoas consigam expressar livremente, que elas consigam defender. Isso, a gente acredita nesse tipo de regulação, porque ela faz sentido para nós, da forma como nós funcionamos aqui, da forma como a gente atua com o nosso público-alvo, com as comunidades que a gente atende, né? Então, esse é um desafio. O outro é a gente ser capaz de, à medida que a régua está subindo, a gente criar espaços para que essas formas alternativas também dialoguem. Então, o trabalho que, no caso da BOM, no caso do IBASE também, né, que a gente tenta fazer para facilitar, é criar essa, para a gente não ficar ali de meio de campo, empate, que não parece que está ali defendendo o privilégio e não está ajudando, a gente sempre faz questão que nossos projetos tenham a possibilidade de trazer desse lugar aqui, da ponta, para chegar nesse lugar aqui, onde vai ocorrer a influência do foco. Né? E a gente às vezes negocia isso com o financiador. Então, eu preciso de 5 passagens para levar as pessoas desta comunidade aqui, nesta reunião nacional no Congresso. Porque não somos nós que vamos lá defender os interesses deles. Eles precisam desse acesso. Né? E aí eu acho que, à medida que essa perspectiva de autorregulação faça sentido para eles, as pessoas vão desenvolver e vão aplicar. Né? Vão aplicar no seu interior. Porque a dinâmica da realidade das comunidades locais, especialmente nos lugares que o IBASE trabalha, o IBASE faz muito trabalho em favela, em territórios, né, que não têm direitos consolidados, né, passa por um processo educativo e reflexivo de percepção das suas próprias deficiências em termos de direito, enquanto sujeitos que têm seus direitos violados. E é muito interessante quando a gente percebe que as pessoas adquirem essa consciência dos direitos que elas têm violados, salvo que elas dão, né? E partem direto para o advocacy, para a incidência, para querer fazer coisas, é bastante impressionante. E a gente vê um pouco isso na BOM também. Quando a gente faz congresso, quando a gente faz reunião, quando a gente faz grupo de trabalho, a importância que é ter aquele espaço garantido para que as organizações possam participar dos seus próprios direitos. Não pode ser uma forma, né? Agora, eu acho que tem desafios que ajudariam muito, tem questões que ajudariam muito a acelerar esse processo, né? Então, por exemplo, observando aqui o investimento social privado, uma área-chave que poderia ser importantíssima para consolidar uma perspectiva de sociedade civil. Atuar com a imprensa. A imprensa precisa reconhecer a perspectiva da sociedade civil como legítima. Né? Você não pode ter um desastre e ninguém ouve a sociedade civil. Você não pode ter um arcabouço fiscal e ninguém ouve a sociedade civil. É um absurdo. Por exemplo, eu não sou de São Paulo, o único lugar de Vitória da Conceição. Mas o lugar lá que teve o desastre a Ponte Negra, eu aposto que tem sociedade civil. Tinha antes, teve atuando durante as chuvas e está lá agora. Entendeu? Então, assim, por que a voz daquelas pessoas não é uma voz importante para a imprensa ouvir? Porque é uma perspectiva legítima de participação social, de quem entende do problema que está acontecendo ali, que pode falar com suas próprias palavras daquela realidade. Desastre é um negócio no Brasil incompreensível, porque agora tem uma profissão ser expert em desastre, uma pessoa que eles tiram do nada, que nunca botou os pés no lugar, e que fala horas e horas da televisão. Sobre porque o desastre é isso, mas não houve uma organização que está lá no lugar, enfrentando, tirando a lama, entendeu? E reconstruindo, e que estão lá agora, todo mundo já foi embora. E eles estão lá agora, trabalhando no lugar. Então, assim, a gente está em todos os lugares. A sociedade civil está em todos os lugares. Tem perspectiva sobre todos os temas. Mesmo temas que surgiram recentemente, dá um tempinho que a gente vai chegar lá e vai ter aquele expertise para falar deles também. Então, esse lugar de legitimidade da sociedade civil, ele precisa ser consolidado, precisa ser construído. Porque aí a luta fica muito mais fácil para esses grupos que estão mais excluídos.
porque não precisam da certificação ABS. A sociedade já entende que a legitimação deles estágio. Bom, além de um lugar aí de financiadora de direitos humanos, né, que entende também a impossibilidade da movimentação das organizações de base, o cumprimento dos KPIs, dos indicadores, da avaliação de impacto. Você, enquanto fundo, né, Brasil de Direitos Humanos, o que vocês têm feito para ajudar as organizações em relação a isso? Como é que vem esse recurso? Ele já vem todo carimbado? Ele tem algum recurso livre? Vocês acham que vocês estão contribuindo para alguma transformação nesse sentido? Conta um pouquinho para a gente. Gente, agora você filtro. O pessoal acha que a gente está contribuindo muito, mas a gente aprendeu. Mas a gente aprendeu a fazer isso na pandemia. O Fundo Brasil sempre trabalhou durante muito tempo. O Fundo Brasil é uma organização que tem 10 anos com projetos, né? Então a gente faz o edital. Os editais do Fundo Brasil são editais públicos. A gente tem a nossa seleção sempre externa. Então a gente constitui comitês de especialistas, membros de movimentos sociais, acadêmicos da área para escolherem o projeto. O nosso conselho valida. Então acho que primeiro tem um recado que eu acho que sempre precisa ser dado nesses espaços, é que o Fundo Brasil faz um processo de apoio a organizações que não está, por mais que a gente se ache pessoas bacanas, centrados dentro do nosso escritório, né? Então a gente está sempre contando com um diálogo com a sociedade civil para decidir quem que vai ser financiado, com os dramas de vezes vem 1000 projetos no edital, a gente tem recurso para financiar 20, aquela emoção toda. Mas a gente tem esse processo de transparência e na pandemia o Fundo Brasil começou a fazer, eu entrei no Fundo Brasil numa transição de 45 dias, eu fiz a seleção em janeiro, fevereiro, e aí demora, porque você é outra diretora, e precisa sair do onde você está, só que caiu no primeiro dia da pandemia. Então eu comecei a trabalhar no Fundo Brasil dia 13 de março. E fiquei trabalhando quase 2 anos sem ter visto a equipe assim, presencialmente. E aí assim que eu cheguei, os movimentos sociais disseram que o Brasil não fazia apoio humanitário, tem que fazer apoio, e a gente desesperado para fazer o negócio, fizemos, teve 20 mil acessos simultâneos, a rede caiu, 2.300 propostas, a gente pediu um recurso de desespero. Bom, enfim, fizemos esse fundo emergencial primeiro, e depois que fez o fundo emergencial, a galera falou, legal, distribuímos alimentos e tal, mas a gente precisa manter essa sociedade civil que está distribuindo cesta básica e que está indo na comunidade, colocando seu corpo na frente dentro da crise de Covid, a gente precisa continuar a existir. E vocês estão pedindo para a gente relatório de projeto, não vai dar. Né? E aí a gente começou a pensar formas de fazer apoio para manter a sociedade civil fortalecida, que nesse momento estava se mantendo para o emergencial, estava voltada para o emergencial, para socorrer os seus nos seus territórios. E como é que a gente fazia isso? E aí foi esse recurso de natureza flexível. Então a gente mudou todos os nossos editais, a gente tem uns maiores ainda que estão muito ligados na lógica do projeto, mas são de organizações de médio e grande porte. Mas os nossos editais para organização de base são recursos pequenos, viu, gente? 40 mil, 50, 60 mil por um ano, mas a galera se vira dos 30, não é incomodável. E aí a gente começou a colocar recurso flexível para contribuir com a resistência dessas organizações durante a pandemia, para que viabilizasse ajuda de custo, salário, flexibilização de emergencial de Covid. E aí, depois que acabou a pandemia, vou colocar aqui acabou entre aspas, a gente sabe que a gente ainda está lidando com consequências da Covid, o pessoal falou, a gente fez um encontro de projeto presencial e todos os movimentos. O que o Fundo Brasil precisa fazer? Continuar com a apoio de recurso flexível, a gente é obediente. Não vai brigar com o movimento, e assim a gente fez. Mas é muito engraçado, porque as organizações elas estão tão acostumadas a não ter recurso de natureza flexível, que os projetos vêm com 250 mil atividades e ajuda de R$2 mil para cada coordenador. E não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para telefone. E aí a gente tem que fazer uma rodada com os
nossos assessores de projeto, assessores de investimento social, para dialogar e dizer, mas a organização precisa de quê? E às vezes a organização fala, pô, a gente precisa pagar um contador, aí a gente fala, você pode fazer isso, ou cair o teto da associação de não sei de onde, então pode reformar o teto. E aí a gente vai começando, a gente quer fazer advocacy não sei aonde. E claro, tem organizações que estão mais ligadas nesse movimento, já vem com projetos, mas as organizações de base às vezes ficam um pouco assustadas do que de fato elas podem fazer. Então a gente faz essa conversa, esse diálogo. E assim, não tem, é engraçado, mas ninguém vem com só vamos pagar RH e manter a sede. Nunca vem projeto assim. Porque o pessoal sempre está pensando nos seus territórios. Então vem uma parte para isso, 20%, autorregulação, 20%, 30% de recurso para manutenção, sempre tem atividade, mas a gente tem conseguido dialogar com o movimento, mas isso foi um aprendizado nosso, assim, dos últimos tempos. Tem funcionado muito bem. A gente teve, eu acho, na minha avaliação, uma queda de problemas com prestação de contas, porque a gente conseguiu fazer com que as organizações, porque é isso, né? Elas conseguem ter mais flexibilidade no apoio ao recurso. Então, junto com esse diálogo, a gente vai adaptando ao longo do projeto para que a organização consiga fazer. Então, a gente está, depois que a gente começou a fazer esse recurso flexível, também é muito mais fácil a gente receber relatório, prestação de contas, porque foi mudando a natureza do diálogo, que a gente não está ali, às vezes, fazendo a organização produzir número. Porque, vamos falar a verdade, né, gente? A gente vê esses relatórios, a gente sabe que umas coisas dali de impacto que não é verdade. Né? A gente sabe disso, a gente bota no site e tal, a gente sabe que não é verdade. Atinge 200 mil famílias indiretamente. Você sabe que não é verdade isso. Né? Mas as pessoas querem esses números. Então, acho que ficou também uma relação mais transparente. E aí eu acho que, enfim, para terminar aqui, que seria muito importante que o investimento social privado olhasse para isso. E aí, gente, esse é um recado que é preciso dar aqui no DIF. Tem muitas organizações empresariais, institutos empresariais, querendo fazer projeto diretamente, aí mas a gente não consegue fazer isso. Não tem problema, gente. Tem coisas que vocês realmente não vão saber fazer. O que faz? Transfere recursos para quem sabe fazer. Fundo independente, os movimentos sociais, as organizações intermediárias que estão mais perto da base. Não tem problema não saber fazer. A gente está discutindo desigualdade, está discutindo branquitude nesse congresso. Uma parte importante são as organizações empresariais entenderem que elas não têm capacidade, porque elas não têm repertório do jeitinho brasileiro, do território, de saber como é que resolve. Então, transfere recursos, não tem problema. Há organizações que sabem fazer isso. E aí eu acho que nós, fundos independentes, sabemos fazer isso. Né? As organizações que estão mais perto, né, como Base, a gente citou aqui, mas uma série de outras organizações sabem fazer, então transfira para a gente permitir que essas organizações de base estejam discutindo o desafio regulatório. A gente precisa refletir isso também, se a gente precisa de mais um instituto empresarial, sentar conversando com o ministro, como pagar o recurso de alguém do movimento social para ir para lá, porque assim, eu sei que são bancos diferentes, estados diferentes, institutos empresariais diferentes, empresas de carro, empresas de mineração diferentes, mas a opinião é mais ou menos parecida, a gente sabe disso. Então, dá lugar para outra pessoa. Eu acho que desafiar a desigualdade é sobre dar lugar. E aí eu só queria dizer isso, que eu preciso fazer essas coisas de novo. Mas aí Igor, você no lugar que está, como que vai dar voz, né? Você falou do Confoco, você falou dos conselhos ali, que estão embaixo da sua diretoria. Então, né, completamente baseados. Acho que você tem aqui uma oportunidade super bacana. Conta pra gente como é que você vai fazer isso acontecer, para dar voz para todas essas organizações, para todo mundo que está aqui, para dialogar de novo com o governo. Acho que esse é a grande mensagem que você passou. Claro, tem toda a retomada do Mirosa e tal, mas a participação da sociedade civil, né, a retomada dessa participação, acho que é algo muito relevante da sua atuação. Tinha mais dois agora nos slides, que já está com essa parte, eu acho que puderem voltar. Mas é um grande desafio mesmo que a gente tem justamente de como executar, como trazer a sociedade civil, os movimentos, então, para esse diálogo diretamente com o governo. E eu acho que a Aline traz aqui, são reflexões que são extremamente importantes também,
para a gente democratizar o acesso a esses espaços, então dinamizar e fazer com que, de fato, as pessoas então, que estejam nas bases, que estejam na ponta, sejam empoderadas enquanto sujeitos de direito que estão nesse processo também de pensar justamente na construção das políticas que a gente tanto está tentando lutar. E aí aqui no Confoco, então, só para poder trazer um dos mecanismos que a gente tem, que aí é para poder viabilizar essa participação social, é justamente o Conselho de Fomento e Colaboração, que foi criado em 2016, mas nunca teve a posse, nunca foi implantado de fato, sendo esse espaço institucional para viabilizar essa interação entre o governo federal, com as organizações, movimentos e redes, que é também algo interessante para a gente poder trazer aqui, e aí para justamente discutir boas práticas, trocas relacionadas à própria implementação das parcerias, mas também de poder opinar quanto a atos normativos que dizem respeito a toda essa regulamentação também, então estaria na competência do Conselho. Ele é paritário e também justamente já pensando nesse mês que eu estou lá, uma das principais questões que vem aparecendo é justamente a questão da formação, da necessidade de capacitação das pessoas, e assim, de distintos segmentos também, e o Confoco tem justamente também essa atribuição de poder apoiar a realização desses processos formativos. E aí a gente está, então, nesse momento, justamente, tem essa vontade política da gente ter a implantação do Conselho, e nesse momento, então, é uma prioridade para a Secretaria-Geral, então, para a gente ter essa posse ainda nesse primeiro semestre, é o que a gente está buscando, de fato, efetivar, então, fazendo um desenho, olhando também para redes que estão relacionadas a essa agenda regulatória de uma maneira geral, mas eu queria trazer aqui também, que não é uma ação da diretoria diretamente, mas é a portaria 147 da Secretaria-Geral, que eu acho que dialoga muito com o que a gente vem discutindo esses 3 dias aqui do Congresso, que essa é uma portaria do ministro Márcio Macedo, que garante a paridade de gênero em todos os conselhos, órgãos colegiados da Secretaria-Geral da Presidência. Então, assim, por isso eu fiz questão de trazer esses 6 espaços, porque são espaços estratégicos e agora a gente não é só falar de participação e viabilizar espaços, mas quem está nesses espaços. Como que esses espaços são acessados pelas pessoas também que são sujeitos de direito devem estar nesses espaços. Então, nessa perspectiva de pensar a partir de gênero, a partir de raça, tem a paridade de gênero em todos os 6 conselhos e comissões da Secretaria-Geral e também um percentual mínimo de 20% que seja de pessoas pretas ou pardas que estejam também. Poderia ser algo que se fosse expandido para toda a administração pública federal, para toda a esplanada, cabe a incidência das organizações também que o nosso ministro fez o que lhe cabia. Então, garantiu para esses nossos 6 espaços essa paridade de gênero e da questão de pessoas pretas e pardas, de fortalecer essa participação. E, para além disso, para tentar dinamizar essa participação também, vem no sentido de, nessa portaria, cada organização, então, ela só pode indicar a mesma pessoa para 2 desses colegiados. Então, para justamente garantir também que não fique a mesma pessoa participando, assim, às vezes de 3, 4 desses conselhos ou comissões, mas que possam ter vozes distintas, que possam ter pensamentos distintos para serem trazidos para dentro desses colegiados. E aí agora ações da diretoria, que a gente já, nesse mês, que a gente já tem se debruçado, tem se dedicado. E aí é importante, a partir das demandas que chegam para a gente. Então, eu estou colocando novamente, acessem a diretoria está aberta para o diálogo, para trazer essas demandas, para a gente poder levar dentro das instâncias do governo federal. Então, a gente já foi provocado sobre a necessidade de revisão do decreto 8726, no sentido de a gente ter um contexto político na sua aprovação, na sua publicação. E não teve esse protagonismo do governo federal, mas teve regulamentações dos estados, dos municípios, e hoje, passados 6 anos, a gente, então, já identifica que algumas dessas regulamentações elas são positivas, no sentido, elas conseguiram trabalhar, trazer temas que são inovadores, que poderiam vir para o cenário federal também, à medida da gente fazendo esse estudo, do que se aplica, do que não se aplica. Então, estamos nesse processo de fazer, a gente vai ter uma rodada de diálogos sociais, como a gente tem chamado, que vai ser como se fosse um formato de consulta, está acabando. Muita coisa para falar. E para poder colher também sugestões da sociedade civil
Aí uma coisa também, que Plano Nacional de Capacitação, essa capacitação ela não tem como ser só para a sociedade civil, precisa ser capacitações conjuntas, então com gestores, falava também dos conselheiros, pensar algo muito mais amplo, com os tribunais de contas também, então a gente está nesse momento tentando estruturar, assim, colocar no papel ideias para a gente tentar colocar em prática esse plano. E a implantação do Confor, como eu já disse, e um outro ponto que para a gente é muito importante também é justamente esse diagnóstico. Então, são 6 anos sem produzir conhecimento, sem produzir inteligência, a partir do governo federal, sobre a implementação. Então, qual que é o estado, o que cada ministério executa, qual que é a condição, qual que é o volume, quem executa mais, executa menos, tem atuação em rede, então, sem experiências que poderiam ser replicadas. Então, a gente está tentando trazer, pedindo o apoio dos ministérios, para a gente ter esse mapeamento mesmo. E, por último, o manual Miroski. Então, vai sair o manual. Então, a gente está numa parceria com a Advocacia Geral da União, então, com uma consultoria que vai nos apoiar nessa elaboração do manual, mas também com todo o kit de ferramentas também que vem com o Miroski, e nessa perspectiva de tentar padronizar pela administração pública federal a utilização desses instrumentos. Então, a gente vai ser uma consultoria para um ano, tem algumas etapas de entregas também, então, estamos nesse momento, nesse processo de seleção de quem vai nos apoiar nesse processo. Então, em relação ao investimento social privado, a gente já recebeu algumas demandas, que quando chegam por reuniões, mas, novamente, estamos abertos para a gente poder pensar. A Laís aqui, na apresentação dela, indica vários pontos que vêm do PETAOSC, que o GIF já nas publicações identificaram, que são prioritários, e agora a gente tem essa abertura para tentar trazer essas propostas para dentro também. Então, é isso. Obrigada. Bom, gente, a gente tem um pouquinho de tempo para algumas perguntas, se alguém quiser fazer, espera lá. Claro. Fernando Nogueira, da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, parabéns a todas pelo painel. Eu queria chamar a atenção para 2 aspectos, e, se possível, repercutir um pouco com vocês. Primeiro, pegando muito um ponto que a Aline trouxe na fala dela, dessa visão, muitas vezes, que a gente tem que financiamento é sempre a projeto, e, no fundo, pensando sempre em financiamento como essa relação com empresas, às vezes com o governo, mas que uma estratégia de desenvolvimento institucional, de mobilização de recursos, tem muitas outras formas de conseguir doações com pessoas físicas, eventos dos mais diferentes tipos, toda a questão digital hoje. Então, pensar um pouquinho sobre as práticas e a regulação para isso. E o segundo ponto que eu queria, e também na fala da Aline, e deixar um número, por favor, gente, para vocês trazerem para todos os financiadores de vocês, públicos, privados, e se forem financiadores, se questionarem. A gente tem dados de pesquisa do Prêmio Melhores ONGs, mostrando que as organizações, em média, dedicam 25% dos seus recursos para custos administrativos e mais 8%, em média, para a captação de recursos. Então, projetos que nem prevêem custo administrativo ou que prevêem no máximo 10%, gente, não faz sentido, a organização não sobrevive. Eu sei que tem alguns financiadores, Fundação Forte já estabeleceu esse mínimo de 25%, mas eu queria realmente divulgar ao máximo esses números para que a gente mude, né, essas práticas que dificultam tanto o trabalho das organizações. Obrigado. Vou juntar mais 2 pessoas para pensar mais. Olá, bom dia. Meu nome é Rodrigo Bonfim, eu trabalho no Hospital Clínico Príncipe lá em Curitiba. Acho que muita coisa para falar e muito mais coisa para fazer. É sensacional as falas todas, parabéns, muito obrigado. De verdade, instigador e estimulante ouvir vocês tratando desses assuntos todos. Para ser mais objetivo, a pergunta é, eu não sei se vocês conseguem dar alguma sinalização. Boa parte dos desafios que a gente tratou aqui hoje vão acontecer na relação não exatamente com os financiadores de investimento social privado, mas com o governo, e no nível municipal e no nível estadual. Mesmo que, por exemplo, eles estejam se beneficiando, se aproveitando, se utilizando de mecanismos de incentivo fiscal, ou apoio para projetos, etc. O governo, em boa parte, vai participar dessa relação da sociedade civil, da formalização, fiscalização, prestação de contas, etc. E a gente sabe que desde a 319 antes, já tinha muita diferença de leitura, de regulamentação, que provoca esses desafios nos municípios e nos estados.
Nesse sentido também, a gente sabe que existe um ativismo, grandes frentes de propostas legislativas para manter ou reforçar tudo que a gente enfrentou nos últimos anos nos níveis municipais e estaduais. E aí o governo federal muda, mas aí a realidade onde acontece a vida, a comunidade, a base, etc., está enfrentando outros desafios lá. Não sei se tem alguma estratégia já pensada, algum caminho, alguma expectativa. Obrigado. Se puder se apresentar. Não vai responder a lei? Não, mas não. Tá. Vai fazer uma rodada de... Bom dia, gente. Prazer, sou Denise, do Movimento Bem Maior. Gente, muito obrigada ao Instituto por essa roda de conversa. Foi muito enriquecedora. Obrigada por terem compartilhado todo o conhecimento com a gente. Faz 2 anos que eu estou no setor, né, da sociedade civil organizada. E, diante disso, eu tenho 2 perguntas. Uma é diretamente voltada para uma fala da Laís e outra voltada para o Igor. A primeira, voltada à Laís, foi, você citou como prioridade nos seus slides o investimento social privado voltado para a política pública. Aí eu queria entender um pouco melhor o que é um investimento social privado voltado à política pública, né? E específico, voltado para alguma frente, um projeto, ou uma elaboração em conjunto, um co-investimento em conjunto, o que seria isso? E a segunda voltada para o Igor, a gente falou muito sobre compliance, transparência, a importância da organização social trazer essa transparência, né, para a sociedade civil, mas também, né, para o governo. E me fica uma dúvida, voltando para os slides que você trouxe em relação aos projetos, né, as frentes que vão ser feitas, como que o governo também traz essa transparência para a gente, né? Então, como que está sendo administrado esse orçamento, qual que é esse orçamento, quais são os resultados que vocês vão ter, como é que eu, como pessoa civil, daqui a um ano consigo saber quais foram os avanços desses projetos que você apresentou, enfim, se existe um projeto também voltado a isso. Pela ordem, tem mais... desculpa. Bom dia, eu sou Júlia Tavares, trabalho em Crioula. Fiquei muito feliz ali em fazer esse reconhecimento uma organização de mulheres negras no Rio de Janeiro. E a gente debateu muito no último ano o fechamento dos espaços cívicos, foi o conceito, né, que tem sido usado para falar do fim da participação social, do quanto todos os espaços, os conselhos ficaram esvaziados, conselhos de políticas públicas. E eu acho que todo esse debate fica muito distante da realidade da mulher negra. Assim, parece que a gente está no Olimpo debatendo participação, enquanto as pessoas ainda estão passando fome. E mulheres negras não têm creches para deixar os seus filhos, uma condição mínima de segurança e de cuidado para poderem correr atrás do seu direito, do seu desenvolvimento, do seu emprego, né? Então, eu queria provocar vocês a pensar como é que a gente faz uma participação efetiva nesse novo governo, nesse novo contexto, que seja viável e próxima do dia a dia dessas mulheres. Bom, acho que eu vou passar a primeira palavra para a Aline, foi a primeira pergunta, depois para a Laís, Igor, que tem 2. E já considerações finais, que a gente já vai. Bom, eu acho que, primeiro assim, eu só queria falar, eu acho muito importante a gente discutir a questão dos governos estaduais e municipais, porque o projeto progressista perdeu os estados. Eu evito às vezes olhar que o governo estadual está para ficar ali só no projeto progressista. Mas a gente perdeu, né, nos governos estaduais e nos governos municipais. A gente tem uma eleição daqui a 2 anos. Eu acho que é muito importante também a gente dar condições para a sociedade civil para a gente fazer esse outro enfrentamento que será necessário agora em 2024. Nossa, está muito perto. 2024. Então, eu acho que eu acho que o investimento social privado precisa pensar nisso, que a democracia no Brasil não é feita sem os municípios e que não vai ter o governo federal passando uma pauta progressista pelo Brasil aí como
né, se fosse... A gente não é um Estado unitário, a gente é uma federação. Tem que lembrar o pessoal sobre isso. Eu acho que articular a sociedade civil para isso. A outra coisa que eu queria reforçar muito, eu acho que essa questão sobre taxa administrativa, taxa de gestão, taxa do que a gente... de fato, ela precisa ser discutida, porque tem uma precarização muito grande. E eu acho que o investimento social privado lida com essa precarização como se fosse um dado, e ela é parte desse problema. Quando você diz que a organização só vai ter 10% para a taxa administrativa, para a taxa de gestão, você está, de fato, dizendo que as pessoas vão trabalhar no limite. E aí eu acho que a companheira ali de Crioula colocou, que é isso, tem que comprar, senão a gente não tem dinheiro da passagem. Eu cansei de fazer militância, agora eu vou falar da ativista de direitos humanos. Cansei de fazer militância sem dinheiro da passagem. E aí isso é muito sério. E com financiamento de organizações, que bonito e tal, a gente precisa, né, como a gente fala, a gente precisa dar condições de participação, né, agora com esses conselhos todos, dar condição de participação viável para as pessoas, que não é só pagar a passagem para a pessoa estar nesse espaço, é saber que a pessoa tem conta, tem pagar luz, tem que pagar água e tal. E aí a gente precisa pensar como é que a gente viabiliza as organizações para que, de fato, as organizações de base possam disputar esses espaços, tendo condições de viabilidade econômica mesmo, de sustentabilidade ali daquelas pessoas que fazem esses movimentos, que vão disputar esses espaços de participação. E aí, de novo, eu falo sobre esse recurso, né, flexível e sobre a gente pensar dentro dos nossos projetos as condições, né, de viabilidade dos movimentos de base, para que as pessoas possam ter dinheiro da passagem, possam ter comida, possam ter crédito no telefone, internet, né, e fazer participação social. Porque quando a gente está falando de movimento de base, é disso que a gente está falando. Parece que eu estou falando assim, de 250 milhões de reais, assim, do todo vai dar isso. Mas às vezes para a organização é 50 mil, 100 mil, 30 mil para a organização ali viabilizar essa participação, e dá para a gente fazer isso nesse projeto. Acho que a gente precisa pensar a organização de ter financiamentos mais estratégicos e não só apoios táticos, né, de tipo band-aid. Vai lá agora porque vai ter eleição, não sei o que, você tem que fazer participação, não sei o que, sei lá, trabalha 40 horas, não sei o que, agora acabou, tudo bem. Agora a gente quer seu projeto e 200 indicadores. Acho que a gente precisa ter um pensamento mais estratégico para apoiar as organizações. Pronto, acabou. Obrigada, gente. A bola está com você agora. Eu sei como eu tenho entender minhas anotações, mas vamos lá, para trocar em 3 pontos principais. Fernando, uma coisa que a Lei 13.019 de 2014 trouxe foi a autorização expressa de despesas administrativas, de indiretos, independentemente de proporção. A primeira versão tinha 15%. E aí a gente evoluiu no debate e a letra da lei hoje, então, é independentemente de proporção. Porque isso pode ser 25, se somar 25 mais 8, já vai dar 32, e cada uma vai tendo... Porque vai ser realidades diferentes, é uma questão orçamentária. E aí eu acho que sai também desse lugar da gente ficar discutindo atividade meio e atividade fim, né? Que era também fazer as glosas de despesas e etc. E aí eu quero conectar um pouco com essa questão do fechamento dos espaços cívicos, né, da criminalização burocrática, porque não quero deixar de fechar essa mesa sem citar que a gente está à beira de uma nova CPI das ONGs. A gente não tem falado muito sobre isso, é um tema que a gente precisa ter sensibilidade, reserva, cuidado. Tudo que quem está pleiteando isso quer é palco. E nós não vamos dar palco nesse momento para eles. Mas a gente tem que se preparar, porque o relatório foi lido no Congresso, no Senado, e ele está no momento onde o presidente da Casa vai oficiar os partidos vão designar representantes para participar dessa comissão. E é mais um processo de criminalização burocrática e não dá para dissociar isso de um processo político-ideológico, porque, enfim, isso é um processo que acontece em muitos países do mundo, no
não faz nenhum sentido. A gente já teve 2 CPIs das ONGs que deu em água, e agora a gente resgatar isso no período... Imagina, o requerimento era de pedido de verificação da investigação desde 2002 até 2023. A gente não tem nem prazo de guarda legal de documentos para tanto tempo, não faz nenhum sentido. Não tem fato determinado, essa bomba deveria ser desativada, mas ela vem porque tem uma extrema-direita no país, assim como tem uma extrema-direita mundo afora, que busca fazer mecanismos de criminalização burocrática como este, né? Então a gente tem que estar muito atento para tentar contribuir nesse processo de forma unificada, se conectando com quem já está, de novo, como foi na minha fala anterior, quem já está protagonizando nesse campo. Acho que tem, enfim, a BONG com várias organizações que já estão aí com o Pacto pela Democracia, com as organizações principalmente envolvidas, porque o grande foco são as ambientalistas da Amazônia, mas a gente sabe que não só, né, como consequência direta, não é indireta, gente, é direta, é a narrativa do campo como um todo que está em jogo. Eu lembro que na época das eleições alguém me falou, eu falei, olha, o Bolsonaro era contra todo tipo de ativismo, e a pessoa falou, não, mas eu sou uma creche, não faço ativismo. Então, assim, a gente tem que entender que é o campo como um todo que está em jogo, não é só perfil de organizações que fazem o contraponto, a crítica e a construção necessária para um Estado democrático de direito como a gente tem hoje. Então, quero fazer esse chamado, que é um chamado de não repercussão deste tema enquanto ele não for, de fato, público, porque, por enquanto, eles estão falando sozinhos na bancada do Senado, mas a gente tem que ficar de olho, a gente tem que se unir, a gente tem que comprar, tem que se conectar. Na comissão da OAB, onde eu estou presidindo, a gente fez uma reunião, todas as reuniões que a gente faz são divulgadas ao vivo. Essa a gente fez fechada, a gente não gravou, mas a gente reuniu os membros da comissão, a gente está preparando uma nota técnica de contribuição, um subsídio técnico, que eu acho que desse lugar de fala é uma contribuição coletiva que a gente pode fazer com os 200 advogados e advogadas que a gente tem, brilhantes ali na comissão. Tenho a honra de ter a Flávia lá também, e a Aline, e qualquer advogado e advogada que estiver aqui e quiser fazer parte, por favor, venha somar aqui na nossa comissão, que ela é aberta a quem quiser. Claro, tem as estratégias individuais, mas tem as estratégias que são coletivas, e acho que a gente tem que começar a pensar nisso, e aí tem todos os debates de comunicação, e etc. para somar. Beatriz, tem tantas possibilidades, né, de investimento social privado nas políticas públicas, mas eu listei várias aqui, mas acho que pelo tempo eu vou focar em, por exemplo, pensar no tema da violência nas escolas, do dever de cuidado, de tudo que a gente está vivendo hoje, da necessidade de investimento, por exemplo, nesses temas. Então, a gente tanto pode investir diretamente no processo, seja por via de organizações que estejam atuando nessa pauta, produzindo estudos, articulações. Então, o Alana, por exemplo, eles costumam sempre encomendar pareceres robustos para subsidiar determinados tipos de tema. Ontem a gente estava conversando sobre isso, eles já têm um parecer sobre o dever de cuidado, quando nesse momento a gente está discutindo todo esse tema da violência nas escolas também. Eu tive a oportunidade de fazer na área das pessoas com deficiência, que é uma outra área que eu milito bastante, e exigiu uma litigância estratégica no STF. Para além de outros tipos de investimento de conselho, fundos municipais, muitos não existem. Existe o arranjo institucional na lei, mas não existe. Você precisa de investimento social privado ali para constituir, para capacitar servidores públicos e organizações da sociedade civil. Então, tem muito tipo de arranjo institucional de investimento de política pública. Eu posso conversar com você depois com mais calma, se não falar agora, mas puxar o microfone com razão da minha mão. Eu super te agradeço, Flávio, e meus amigos todos aqui por estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Igor, eu vou passar para você fazer a resposta rapidinha aí para a Beatriz, de suas considerações finais, e a Thaíde, você não vai ficar sem falar suas considerações finais. Então vamos lá, Beatriz. Também tem um comentário do Ricardo, e eu acho que um dos maiores desafios é realmente a gente conseguir chegar na ponta. Então, que é quem está na base com os municípios, que é uma
uma complexidade muito maior do que a gente tratar com o governo federal. Então, de fato, esse é um desafio posto que a gente tem, que a gente está justamente nesse momento pensando nas formas de conseguir chegar. Então, através desse plano de capacitação que a gente fala, nessa perspectiva de tentar possibilitar esse diálogo também, tanto com as defensorias, com os tribunais de contas, com os gestores públicos, até falava com os próprios procuradores municipais também, para que, assim, essa conscientização, quando a gente fala Plano Nacional de Capacitação, ele é sobretudo de conscientização também, que a gente precisa. Às vezes não é nem tanto a capacitação, mas é a forma, mas é o convencimento da pessoa de que a segurança jurídica existe, que está lá, ela precisa se sentir segura de que ela vai colocar o CPF dela ali no final das contas. Então, isso é, assim, é algo que a gente tem mapeado e que, assim, estamos abertos a ideias de como fazer, que justamente a gente quer construir todo esse processo junto com a sociedade civil. E, para além disso, uma outra perspectiva também, que é central para o governo federal, que é a própria questão da educação popular. Então, como a gente pensa esse processo de capacitação, mas nessa perspectiva da educação popular também. E, em relação às questões que a Beatriz coloca, acho que vale destacar também que a gente vai começar fazendo as rodadas agora, vamos começar sobre discussões do PPA. Então, nós vamos ter o orçamento participativo, a gente vai ter rodadas estaduais nos 27 estados, que vão começar agora em maio. Então, vão ser 2 meses de uma agenda intensa também, justamente para tentar envolver, trazer as organizações, os movimentos e viabilizar que mais pessoas possam participar da construção desse processo. Então, em relação à diretoria, então, eu mesmo vou participar de alguns desses momentos. Então, para estar aberto, já tentar aproveitar para levar essa agenda também. Mas, em relação à transparência, a gente tem algumas ferramentas que viabilizam justamente essas ações que são realizadas. Então, se a gente pensar em relação às parcerias, a gente tem o painel das transferências, que está sendo gerido pelo Ministério da Gestão. Então, se você entra, você consegue acesso ao volume de recursos que foi investido pelo Transferigov, nas parcerias, você consegue separar por ministérios, quanto cada ministério pagou, quanto que foi para cada um dos programas. Então, assim, tem várias informações, tem vários indicadores que conseguem ser extraídos dali. Essa perspectiva também do investimento dos recursos. Não só das parcerias, acho que é importante dizer, que é algo muito mais amplo também. A gente tem, em relação às parcerias, o próprio mapa das organizações. Então, como esse instrumento foi pensado, estou olhando para você, estou esquecendo que a placa está aqui. Mas para viabilizar também mais informações sobre essas parcerias. E, por último, também uma ferramenta que foi implementada nos últimos anos, que é o e-Agendas, que aí é uma ferramenta de que todo agente público obrigado, então ele tem essa necessidade de colocar, de publicizar as agendas, onde ele vai estar, se teve investimento privado, então nessas ações que ele está executando, é uma forma da sociedade poder acompanhar também. Acho que é isso, queria agradecer a todos e todas, acho que eu não vou falar de novo, já falei muito, e também agradecer pelo espaço e contamos com todo mundo para a gente construir retomar essa agenda a partir do governo federal. Obrigado. Obrigada. Ataíde, as suas considerações finais, se ele quer complementar alguma das questões que Muito rápido, muito rápido. Acho que algo ali e para o investimento da privada é importante é que depois de 4 anos desse processo de selvagem de fechamento dos espaços cívicos, a gente vai enfrentar agora uma demanda por participação que é fundamental que a gente possa cumprir, né? Porque muito do espírito do que o Igor diz o governo tem um papel a cumprir em reabrir esse espaço e a gente tem um papel a cumprir e ocupá-lo e demandar, né? Então tem um elemento fundamental que o governo já disse publicamente que quer investir, que vai ser um desafio para as organizações, que é o PPA. Não tem forma ainda clara de como vai se fazer essa participação do planejamento plurianual, né, em termos de orçamento. Então, assim, se é para antecipar uma tendência, né, nós vamos precisar de muita capacitação, formação e capacidade de mobilização para atuar na discussão do PPA, que não vai acontecer nunca se a gente não olhar para os governos estaduais e para os municipais, e para as câmaras municipais e legislativas estaduais. Não tem como garantir participação no PPA se não for dentro da estrutura total.
O federal não vai funcionar. Então, esse é um desafio que já está posto e que eu acho que a gente deveria se antecipar para tentar enfrentar, porque vai ser um desafio para todo mundo. E muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Foi ótimo, gente. Muito obrigada pela participação da plateia, que ficou até o fim aqui. Só para fazer um wrap-up, eu acho que o que ficou, né? Temos desafios legislativos que foram postos muito claramente pela Laís. Temos como vencer esses desafios com recursos para advocacy que podem vir do investimento social privado, uma mudança na lógica do recurso, da transferência do investidor para as organizações investidas, para que a gente crie mecanismos de fomento para essas organizações. Tem também um recurso que tem que vir aí para capacitação, né? Para que essas organizações também possam promover a autorregulação. Então, quando a gente olha os desafios, além dos desafios legislativos, que já, como a Laís bem colocou, tivemos avanços, mas tem muitos ainda, e eu acho que o investimento social privado pode contribuir para destravar esse nó, para apoiar com o recurso o advocacy e o fortalecimento efetivo da sociedade civil, para que a gente traga um equilíbrio maior entre financiador e financiado, entre as organizações de base comunitária e aquelas que estão ali no apoio. Então, aqui eu acho que fica isso como resumo, como lição de casa. Vamos promover a participação social, vamos promover o desenvolvimento e o fortalecimento da sociedade civil, que somos todos nós. Muito obrigada pela participação de todos vocês.